Você já teve a sensação de que algumas pessoas têm mais facilidade para atrair coisas boas na vida? Aquela pessoa, ela é uma pessoa magnética, ela é uma pessoa, de certa forma, que tem mais sorte? Hoje eu quero te explicar de forma simples a lei da atração, baseado no livro de Mitchell J. Loser. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre mente, sobre comportamento, sobre o autoconhecimento e o autoaprimoramento, além de conteúdos de maquiagem, me segue aqui no canal, tá? Que você vai ficar constantemente acompanhando meus conteúdos. A gente vai conversar sobre isso junto. Esse livro em questão, ele foi um dos primeiros a apresentar a lei da atração, com o pensamento de que a lei da atração, ela orienta a nossa vida, ela rege a nossa vida e que nossos pensamentos, eles estão diretamente alinhados à forma que as coisas acontecem na nossa vida. Nesse livro, o autor defende que o que a gente pensa influencia diretamente na nossa vida. E não é só pensar positivo, é alinhar a emoção com o pensamento e, consequentemente, com a ação. Você deve estar se perguntando, mas afinal, o que é lei da atração, Vicência? A ideia central do livro, o que o autor aborda é que semelhante atrai semelhante. Então, se você pensa coisas boas, você atrai coisas boas. Se você pensa em prosperidade, você atrai prosperidade. E aí, os semelhantes andam junto nesse caso. O autor, dentro desse livro, ele aborda a lei da atração em 5 etapas. Então, a etapa 1 é a consciência dos pensamentos. Então, por exemplo, ele, dentro desse capítulo, ele fala que pensamento altera emoção. Emoção altera comportamento e comportamento altera a realidade. Então, se você está com, por exemplo, um pensamento mais triste, esse pensamento vai alterar sua emoção, que vai alterar seu comportamento, que consequentemente vai alterar sua realidade. E é assim que funciona. Então, você tem que ter um pensamento otimista diante daquilo que você quer. Você tem que ter um pensamento de crença mesmo, eu acredito que eu consigo, eu acredito no seu potencial para que você consiga almejar. Então isso já muda a sua realidade. O simples fato de você pensar fora daquela caixa, né, fora da sua realidade, já te ajuda a ficar mais perto de alcançar aquilo que você quer. A segunda etapa que o autor aborda é que você tem que ter clareza no que você deseja. Muita gente diz que quer muitas coisas, que tem muitos sonhos, mas não sabe como chegar nesses sonhos. Então, quando o autor fala na etapa 2 que você tem que ter clareza no que você quer, é porque ele fala que desejos vagos trazem resultados vagos. Então, se você tá querendo, assim, algo muito fútil, por exemplo, eu quero muito dinheiro, eu quero muito dinheiro. Pra quê? Não, porque eu quero ter muito dinheiro. Pra quê? Como, onde, por quê? É a que eu falei no vídeo anterior. Se você não viu, tá? Vou deixar aqui o cardzinho para você ver, fazendo visual board, eu falo um pouquinho sobre isso. Você tem que ter etapas. Como, quando, onde, porque não seja vago nos seus sonhos. Você ser vago nos seus sonhos é você estar desperdiçando energia que você poderia estar usando para algo que vai realmente ajudar a você mudar de vida. A etapa 3 que o autor aborda é a emoção e a crença. Então, assim, aqui está o ponto-chave. O ponto-chave da lei da atração é isso. Se você não acredita que você pode realizar aquilo, não vai realizar. A principal obstáculo que você tem que superar é você mesmo. Então, crenças limitantes, elas atrapalham muito o processo. Então, se você tem uma cabeça tipo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Não é assim que pratica a lei da atração. O ponto-chave da lei da atração é você acreditar e se visualizar naquele ambiente. Depois da etapa 2, onde você define objetivos claros, tá? Você tem que acreditar que você consegue fazer aquilo, senão você já realmente perdeu parte do processo e tá gastando energia dentro do seu processo de lei da atração, tá? Então, você precisa estar bem alinhado ao seu desejo, tá? Acreditar realmente que consegue fazer isso. Lembrem, pensamento muda a emoção muda comportamento. Então, aqui no seu pensamento, quando você diz, eu consigo fazer isso, tá? Muda a sua emoção. E aí você já se sente possível, você já se sente capaz, você já se sente merecedor daquele sonho. E aí muda o seu comportamento. Então, no próprio livro, o autor fala, você atrai mais aquilo do que você acredita, do que você deseja. A etapa 4 é a visualização e o foco. Você tem que se visualizar dentro daquele sonho, daquele objetivo. E aí é um pouquinho alinhado da etapa 3, que é sobre acreditar. A etapa 4, você tem que se visualizar, porque não adianta de nada. Você, sei lá, eu quero me tornar gestor daquela empresa tal,
mas eu não me vejo gerindo ninguém. Eu não me vejo gerindo pessoas naquela empresa. Então, assim, como é que você quer chegar lá se você não consegue se imaginar nesse ambiente? Então, visualize, tá? Para chegar mais próximo. E aí que entra o Vision Board, que foi o vídeo anterior que eu já tinha falado, que vai te ajudar a se visualizar dentro daquele espaço, a se visualizar dentro daquele sonho. E aí é importante, alimente a sua mente com possibilidades, com imagens, com todas as coisas alinhadas ao seu sonho e não com medo. O medo, ele é mitigador de sonhos, ele acaba com os seus sonhos. E por fim, a etapa 5, né? A ação alinhada. Então, você tem que ter uma ação alinhada a tudo que aquilo que você deseja. Em nenhum momento do livro, ele fala que é um pó de plim-pim-pim que vai cair do céu. A gente sabe que não. Você trazendo todas as etapas, né, anteriores, você tem que ter uma postura alinhada ao que você deseja. A lei da atração, ela não substitui a ação. Lembre-se, a atração tem ação dentro dessa, né, desse algo para você. Quem não age, bloqueia o processo. Então, o medo bloqueia o processo, você esperar cair do céu bloqueia o processo. Não é assim que funciona. E aí é importante falar sobre isso. O livro em nenhum momento promete milagres, tá? Eu vou falar até um pouquinho da minha experiência pessoal com esse livro. Eu conheci a lei da atração num momento crítico que todo mundo passou. Pandemia. Gente, eu amo comprar livro em lojinha de 10 reais. Esse livro foi 10 reais. E aí, eu vi esse livro, gostei da capa. E aí eu falei, lei da atração, o que é isso, rapaz? Lei da atração. E eu tava num momento tão turbulento, sabe? Dentro de casa, ansiedade matando. Vou comprar esse livro, vamos ver como é que ele é. E aí eu li. E desde 2020, o meu pensamento não é o mesmo. Eu entendi que eu posso mudar minha perspectiva, que eu posso trabalhar de uma forma melhor para mim mesma. E isso vai em vários fatores. Melhorei minha fala, melhorei assim a forma de me comunicar, melhorei a forma de sonhar. Então, assim, o livro em si, nem todos os sonhos caíram no meu colo. Porque não é assim que funciona, gente. Nada, não existe vitória sem luta. A gente tem que fazer para as coisas acontecerem. Gente, eu já estudo lei da atração há bastante tempo. Esse aqui foi só o pontapé inicial. Mas uma coisa que eu descobri também, que às vezes você tem que estar pronto para receber aquele sonho. E isso é pra vida. Não adianta você pedir o mais alto cargo da sua empresa se você não tem capacidade, se você não tem maturidade para ter aquele mais alto cargo da empresa. Então, confia no processo, vai vivendo ele com calma, vai sonhando. Sonhar é bom, é de graça. Então, também entenda que ele vai chegar para você quando você tiver maturidade para recebê-lo. Tá? Então, isso é até uma dica extra que eu tô dando de uma vivência pessoal dentro da lei da atração, tá? É que às vezes você fica tipo, ai, aquela agonia, por que não acontece? Eu tô acreditando, eu tô emanando, mas talvez você não tá pronta para receber. Aí você vai desistir do seu sonho? Não. Você vai deixar ele ali, continua sonhando, que no momento certo ele vai vir pro seu colo. Para concluir, né? Ainda sobre o que o livro aborda. O livro, ele aborda mais quem você se torna nesse processo do que realmente você recebe, tá? Então, é mais sobre uma evolução pessoal, como indivíduo. Então, primeiro é mudar seu pensamento, trabalhar suas emoções, que é algo que é difícil, precisa de exercícios, precisa de frustrações, precisa de alegrias. É todo um processo, trabalhar seus pensamentos, trabalhar suas emoções. Quem é que eu vou me tornando nesse processo de lei da atração, sabe? O livro, ele fala também um pouco sobre isso. Então, no começo do livro, pro final do livro, você vira outra pessoa. E aí, Vicência, você tá me convencendo a comprar um livro? Não, eu tô te convencendo a estudar mais sobre lei da atração, a procurar mais, porque isso vai te mudar como pessoa. Isso vai mudar o seu pensamento e a forma como você lida com o mundo e com as pessoas, tá? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta sobre o que você achou, seu depoimento, sua dúvida. Eu tô super aberta nos comentários para conversar com você, tá? Um beijão, até a próxima e que seus pensamentos continuem para cima. Acredite que você consegue fazer qualquer coisa.